Boa noite, irmãos. A graça e a paz de Jesus a todos. Com grande alegria, nós estamos aqui essa noite com os irmãos, atendendo o convite que nos foi feito pelo irmão Gutenberg. Ele falou comigo tem, acho que quase 2 meses, né, Guto? E me dando essa responsabilidade de vir falar aos irmãos nesse momento festivo, aniversário do Corpo Diaconal, 43 anos. Posso crer, com certeza, que são 43 anos abençoados, 43 anos de bênçãos, porque o corpo diaconal, os diáconos da igreja, os diáconos do Senhor, como nós sabemos, um ofício bíblico, um ofício determinado pelo nosso Deus, onde homens e mulheres de Deus são chamados a tão honroso ministério. E se há aqui um corpo diaconal de 43 anos, acredito eu que esses irmãos não tenham 43 anos, mas 43 anos de irmãos que passaram, irmãos que talvez já nem estejam mais entre nós, mas se chegou até aqui, é porque Deus tem aprovado a obra dos irmãos. Então, é uma alegria realmente poder estar com os irmãos aqui nessa noite. Trago um abraço da nossa igreja, a Primeira Igreja Batista de Éden, nosso pastor Arildo. É bom ver rostos conhecidos, não é? Nosso irmão Charles, estivemos juntos durante um tempo, né? Foi muito bom estar junto. Então, é muito bom estar com os irmãos nessa noite. E foi proposto o tema, que é o tema que os irmãos já falaram aqui no início. Gutenberg me informou que seria Nascemos para Servir. Muito propício no que diz respeito à questão diaconal, da diaconia, do serviço, como a própria palavra já diz. O diácono é aquele realmente que nasce para servir. Mas o pastor, ele nasce para servir? Sim ou não? Sim ou não? Dúvidas? Difícil, né? O diácono, ele nasce para servir, o pastor, ele nasce para servir, o evangelista, ele nasce para servir, o ministro de adoração nasce para servir. Mas e você? Você nasceu para servir? Você que não tem, de repente, nenhuma dessas atribuições, nenhum desses cargos, você nasceu ou não nasceu para servir? Todos nós nascemos para servir. A questão do como servir é outra coisa, mas todos nós somos chamados ao serviço do Senhor. E o serviço do Senhor, ele nos chama desde o princípio, desde a nossa constituição, desde aquilo que fomos formados por Deus para servi-lo. E aí eu quero pensar com vocês nessa noite, exatamente nessa linha da questão do serviço que é para todos nós. E aí nós vamos estar fazendo um passeio, pela Bíblia. Eu não trouxe a relação dos versos que eu vou estar lendo, até porque se há uma coisa que eu gosto muito de fazer, eu amo e eu gosto demais, é da Bíblia. E eu gosto tanto da Bíblia que eu não tenho uma só, eu tenho dezenas de Bíblias e dezenas de versões diferentes. E eu não me prendo numa versão. Entendendo que a Bíblia é a palavra de Deus, e as versões, as traduções, elas servem muitas das vezes para uma melhor compreensão de determinados textos, eu costumo passear pelas versões quando o Espírito me dá uma palavra, para trazer à igreja. Então, é isso que eu vou fazer essa noite aqui com vocês. Nós vamos dar um passeio pela Bíblia, citando alguns versos durante a mensagem, mas de versões variadas. Então, não vai ter como nem ele projetar, ficar procurando ali cada versão. Então, eu estarei lendo os versos e os irmãos só me acompanhem, me ouçam, tá bom? Nós vamos dar início lendo na carta dos Efésios, no capítulo 2, verso 10, apenas o verso 10. Eu vou ler, os irmãos
Fiquem atentos. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Eu falei no início, né, que todos nós fomos criados por Deus e criados para o serviço. E Deus nos formou de uma forma muito especial, nos formou com excelência. Deus lá no Éden, quando cria o homem, cria com excelência. A palavra de Deus vai dizer que o ser humano é coroa da criação. Lá em Salmos 8, no verso 4 e verso 5, diz: pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e honra o coroaste. Então, Deus nos cria de uma forma tão excelente, com propósitos específicos em mente, tá? E quais são esses propósitos? Nós fomos feitos por Deus para viver, servir e glorificar a Deus, dando vida às obras que Ele separou para cada um de nós, dando vida aos planos, aos projetos que Deus tem para cada um de nós executarmos. E o serviço a Deus, né, o ato de dedicar-se com sinceridade e devoção para cumprir a vontade e o propósito dele, envolve atitudes, envolve ações e sacrifícios que demonstram a nossa obediência em amor a Ele. Tudo parte do princípio da nossa devoção, obediência e amor a Deus. E isso pode assumir diversas formas, ao longo da nossa vida, ao longo da nossa caminhada. Diversas formas de se manifestar, principalmente nas áreas da vida cristã. Por exemplo, adoração, no amor ao próximo, no evangelismo e discipulado, no ministérios da igreja de uma forma geral, ação social, ações de paz e justiça, ministério de oração e de intercessão, na fidelidade, na integridade, na obediência, no buscar o conhecimento e o crescimento espiritual. E tudo isso são formas onde essa coisa do ser alguém criado para servir pode se manifestar e pode ficar evidente. Eu posso dizer assim, no contexto de quem nós somos, a dádiva mais preciosa que nós recebemos de Deus, as dádivas. Em primeiro lugar, a nossa salvação. É o maior presente que nós recebemos na vida. E em segundo lugar, o privilégio de servirmos ao Senhor. Isso caminha lado a lado. Eu não sou salvo porque eu sirvo, mas eu sirvo porque eu fui salvo pelo Senhor. Então é uma via de mão dupla, é uma gratidão, um privilégio que Deus me dá de servi-lo, né? Então, sendo um privilégio, nós temos um problema muito sério para nós pensarmos. Porque na questão entendendo que o chamado de Deus para cada um de nós ficou resolvido. Acidente de percurso. Só que o que acontece? Nos dias atuais, e diante de tantas coisas que nós temos visto hoje, parece que essa questão do serviço, ou de chamados, de atender chamados, é algo que está ficando meio que fora de moda no nosso meio. E é muito triste de se pensar isso, porque estatísticas hoje já comprovam, tá, que na grande maioria das igrejas, 10% das pessoas fazem 90% dos trabalhos. Quando somente 10% faz 90% do trabalho, o termo servo fica meio que sem sentido. Porque se só 10% de fato servem, mas o cristão não é chamado a ser servo? Alguma coisa está errada, alguma coisa tem que ser repensada.
todo crente tem grande prazer em declarar que é um servo de Deus, todo crente, tá? Mas nem todos refletem nos privilégios que isso encerra, no privilégio que há em servir a Deus, na importância que isso confere e na responsabilidade que isso significa. Porque é um privilégio, uma alegria, mas tem todo um quê de muita responsabilidade. E aí nós podemos, seguindo nos textos bíblicos, eu vou ler com os irmãos Efésios 4, 11 e 12, onde o apóstolo Paulo vai dizer: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Meus irmãos, todos os membros da igreja são servos, sem exceção nenhuma, todos são servos. E até os líderes, aqueles que estão colocados em posição de liderança, pastor, diácono, ministros, evangelista, né? Esses também são servos e, nesse caso, servos dos servos, porque são colocados em tais posições para servir aos servos. E é isso que Paulo está falando aqui nesse texto, porque veja bem, na parte B do texto, preparar os santos. Quem são os santos que a Bíblia fala? Somos nós. É a igreja do Senhor. Santo no contexto bíblico não é aquele que é colocado em cima de um pedestal para ser adorado. Santo no contexto bíblico é aquele que é separado, aquele que um dia entregou a vida a Jesus, foi resgatado pelo precioso sangue de Jesus, está separado do mundo, esse é santo. Então, preparar os santos, preparar a igreja, preparar cada um de nós para quê? Para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, porque todos nós, como membros do corpo, somos chamados a servir. Então, aquele que se torna membro do corpo precisa ser preparado para o serviço. E preparado por quem? Pastores, mestres, diáconos, evangelistas, todos aqueles que já têm uma posição de ensino para capacitar outras pessoas. O maior engano que nós podemos ter é que as coisas de Deus podem ser feitas de qualquer maneira, né? De qualquer jeito, sem nenhuma preparação. E acaba sendo que muitas pessoas pensam, né, acerca do serviço a Deus. E a gente vê, eu estava até comentando essa semana com um pastor amigo no trabalho, acerca das últimas pesquisas. Há um tempo atrás falava que nós éramos cerca de 45 milhões de evangélicos no Brasil. E as pesquisas hoje já apontam que talvez nos próximos menos de 10 anos nós seremos maioria no Brasil. Aí lembra lá do passado, né, o Brasil para Cristo, né, o Brasil evangélico que tanto foi alardeado, estamos caminhando para isso. Mas que evangelho é esse que está sendo alardeado? Que país evangélico é esse que está se desenhando, onde a questão evangélica, aquilo que nós primamos por ser, não é o que nós vemos por aí? Porque o que se vê muito hoje aí é um evangelho sem arrependimento, sem misericórdia, sem discipulado, o evangelho onde a mensagem da cruz não é enfatizada, o evangelho onde a salvação e a perdição não é abordado, é falado qualquer coisa, mas falado aquilo que as pessoas querem ouvir para lotarem auditórios. E aí vale muito a pena hoje ter o rótulo, né, da status, né, Eduardo? Dizer que é evangélico. Quantas celebridades aí, né, vão diante das câmeras, sou evangélico, mas é a vida, só o sangue, né? Então, esse é o tipo de evangélico, de país evangélico que está se desenhando. E aí, quanto ao servir a Deus, e particularmente dentro da igreja, nós temos que ter zelo com isso. Nós não podemos fugir e desviar daquilo que é o básico da nossa fé. Nós temos que ter zelo, e isso cabe no sentido de preparar, sim, de nos prepararmos e prepararmos as gerações que virão.
As futuras gerações dependem daquilo que nós estamos dispostos a fazer hoje. Se não fizermos, não haverão gerações de homens e mulheres de Deus. É muito complicado porque o rótulo, né, de evangélico, o status que se dá, né, porque o mundo parece que está gostando disso, né, a mídia parece que gosta, né, hoje em dia de falar, de ver, né, evangélicos diante das câmeras e tal, porque o mundo define muito, né, a grandeza do ser humano em termos de poder, de posses, de prestígio, de posição. Então parece que dizer que evangélico hoje tem algum prestígio, alguma posição, não sei, porque parece que é uma tendência, né, que nós estamos vendo. Só que é aquela situação, na nossa cultura egoísta, a mentalidade do eu em primeiro lugar, agir como servo, né, como realmente servir é algo tido assim, de certa forma, até causar espanto. Quando se sabe que uma pessoa está fazendo algum tipo de serviço em favor de alguém, prestando algum tipo de ação, e aí olha-se muito isso dentro da condição do altruísmo, né? O mundo não entende exatamente por que nós servimos, mas pessoas que de alguma forma se destacam em algum tipo de serviço, o mundo se admira e fica espantado. Como é que o fulano de repente consegue abrir mão de tempo, de uma carreira tal, em favor de ajudar pessoas menos favorecidas? Gastar parte da sua vida em favor de desempenhar alguma obra em favor de outras pessoas. O mundo não entende isso, não entende porque a nossa cultura humana egoísta, ela é muito voltada para o eu, consequência do pecado. Eu importa como eu estou, importa o que eu conquistei, importa o que eu sou, o outro não me importa tanto. E aí a gente vê essa situação, né? E a gente olha para Jesus e pensa em Jesus. Jesus mediu a grandeza do ser humano não naquilo que ele é, nem naquilo que ele tem. Jesus mediu a grandeza do ser humano em termos de serviço e não de posição social. Lá em Mateus 25:40, o próprio Jesus vai dizer: em verdade lhes digo que sempre que o fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Fizeram o quê? Fizeram alguma coisa, serviram de alguma forma, algum dos meus pequeninos, é a mim que vocês estão servindo. É assim que Jesus nos mede. Deus determina a nossa grandeza pela quantidade de pessoas que nós servimos, não pela quantidade de pessoas que nos servem. Isso é algo que nós temos sempre que ter em mente. Isso faz parte da nossa essência enquanto pessoas nascidas de Deus. Nascemos para servir. E assim é que Deus nos mede. Isso é tão contrário à ideia de grandeza do mundo, que já é difícil de compreender, muito mais ainda praticar. O mundo não entende isso. Nunca vai entender. Isso é nosso. Isso é um aspecto de Deus conosco. Sabe? Aquela coisa da intimidade que nós temos, é Deus falando conosco, é Deus contando conosco. O crente, ele não será assim julgado diante de Deus, né? Como filho, quanto à salvação. A salvação nós já temos. A salvação nós ganhamos no dia que nos arrependemos e entregamos nossa vida ao Senhor. Então nós não seremos julgados quanto à salvação, mas como servos quanto às nossas obras, nós seremos sim questionados pelo Senhor. Pode ter certeza que seremos. E nesse julgamento nós prestaremos conta do nosso tempo, da nossa liberdade cristã, da nossa responsabilidade, daremos conta dos talentos e dons recebidos de Deus, o que fizemos com eles. Isso nos será cobrado. Nós fomos graciosamente resgatados da miserável servidão do pecado por um preço incalculável, né? O preço do sangue precioso de Jesus. Então nós somos para sempre, a vida toda, para sempre,
eternamente devedores a Deus por tão grandiosa salvação. E temos que nos render voluntariamente e plenamente a Ele, porque Ele é o nosso Redentor. Ele é que transformou a nossa vida, Ele é que nos deu uma garantia eterna. Através da plena submissão, assim como servos, é que nós somos realmente chamados a desfrutarmos da verdadeira liberdade espiritual, como servos que somos. E aí, olha quem nós somos. Cristão. Somos cristãos, não somos? E cristão, no significado restrito da palavra, é o quê? Pequeno Cristo. Pequeno Cristo, ou seja, imitadores de Cristo. Pessoas que têm que ser no aspecto como Jesus foi. E ser como Jesus é ser servo. Porque Ele nos chamou com esse propósito, sendo Ele servo dos servos. Você não foi criado apenas para consumir recursos, eu não fui criado só para comer, respirar e ocupar espaço no mundo. Não foi só para isso que nós existimos, tá? Deus nos projetou para que a nossa vida faça diferença. Diferença no mundo que nos cerca, diferença na vida de outras pessoas. Então, servir é uma consequência natural daquilo que eu sou. Sou servo e existo para servir. Existem algumas razões, básicas para servirmos a Deus. E eu quero pensar com vocês nessas razões, tá? A primeira razão básica para nós servirmos a Deus: se temos um exemplo a seguir, aceite a sua missão. E aí Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 12, 37, todos vocês reunidos são corpo de Cristo, e cada um de vocês é um membro separado e necessário desse corpo. Todos somos membros do corpo de Cristo, sem exceção nenhuma, tá? O nascer de novo que Jesus conversou com Nicodemos, lembra disso? Aquele momento assim de crise existencial de Nicodemos, Jesus fala para ele que ele tinha que nascer de novo, né? O nascer de novo significa que fomos salvos e chamados para servir. O nascer de novo significa que deixamos de ser o que éramos, aquela velha criatura morreu e uma nova surge em seu lugar. Então eu gosto muito de pensar nisso, o Charles já me viu falando sobre isso, que nascer de novo para mim tem muito mais sentido do que simplesmente falar que alguém se converteu. Porque se converter, tem tanta gente que se converte a tanta coisa, Porque converter é o quê? Mudar de direção, certo? Tá, me converti, mudei de direção, mas daqui a pouco estou mudando de novo, e estou mudando de novo, e uma eterna, converto aqui, converto ali, estou sempre convergindo para alguma coisa. Mas nascer de novo é uma vez só. Nascer de novo é autêntico. Aquele que nasce de novo entende exatamente quem ele é e para que ele foi chamado. Aquele que nasceu de novo, de maneira nenhuma vai errar o caminho do céu. Aquele que só se converteu pode errar, tá? Salvação não se perde, mas para aquele que nasceu de novo, isso é mais profundo. Isso é para nós realmente pensarmos de uma forma assim mais direta, tá? Nós não fomos salvos para o serviço, pelo serviço, mas fomos salvos para o serviço. Nós somos curados, por exemplo, de determinada situação, fomos curados, das mazelas do pecado, para curarmos outras pessoas, para pregarmos o Evangelho que mudou nossa vida, é nosso papel anunciarmos a outros. Nós somos abençoados, e como gostamos de ser abençoados, quando recebemos bênçãos de Deus e ficamos tão alegres, mas uma bênção só é bênção, e só faz sentido se essa bênção chega até mim e de mim alcança outros. Eu não posso reter uma bênção que eu recebo, a bênção que eu recebo, ela tem que ser para abençoar outros também. Nós somos salvos para servir, para buscar a salvação de outros, não para ficarmos sentados num contexto assim de uma religiosidade, cumprindo o rito de vir e voltar da igreja em dias pré-determinados de culto, de adoração, e ficar com isso, achando que está tudo muito bem, esperando o meu dia de ir para o céu.
Não é para isso que nós fomos chamados. Nós não podemos ficar simplesmente parados esperando o nosso momento de irmos ao céu. Nós precisamos trazer o reino de Deus, fazer com que as características do reino de Deus sejam vistas, entendidas e aceitas pelas outras pessoas. Nós temos que ser agentes desse reino, nós temos que servir, tá? Depois que você é salvo, o Senhor quer que você cumpra os objetivos que Ele traçou para a sua vida. E aí, nesse sentido, não existe serviço pequeno para Deus, tá? Todos são importantes. E aí já foi dito aqui no início, né? Da questão de quem é chamado a pastor, citei também agora aqui, os diáconos. É uma honra servir, é uma honra ser pastor, entendo que é uma honra ser diácono, mas é uma honra ser servo, independente de qual título a pessoa tenha. A honra maior é servir, tá? E para isso não existe hierarquia de serviço. Nós não devemos, quando Jesus lá em Mateus 28 falou, ide por todo mundo, ensinai, né, pregai o evangelho, ensinai-os a guardar todas as coisas. Jesus está falando ali de pregar o evangelho e discipular. É evangelho e discipulado. E nesse texto está escrito, pastores, ide por todo mundo, pregar o evangelho? Está escrito, diáconos, ide por todo mundo e pregar o evangelho? Ou evangelistas, ide por todo mundo? Não tem rótulo ali, porque é para você, é para mim, é para todos. Ide por todo mundo e pregar o evangelho é para todo aquele que foi alcançado por esse evangelho do Senhor. Então é responsabilidade nossa. E aí nós temos um chamado a servir, né? E Jesus é o nosso maior exemplo de quem aceita realmente um chamado. Ele mesmo vai dizer lá em João 17,4, ele fala o seguinte, eu te glorifiquei na terra ao cumprir até o último detalhe tudo que me mandaste fazer. Tudo aquilo que o Pai determinou que Jesus fizesse, Ele cumpriu até o último detalhe. E se Ele é o nosso maior exemplo, então nós temos que cumprir até o último detalhe tudo aquilo que Ele nos manda fazer. Se somos pessoas para viverem a imagem de Jesus, assim como Jesus glorificou o Pai, sendo fiel, sendo obediente em tudo, isso se estende também para nós, sermos obedientes em tudo. Fomos chamados para glorificar o Pai em tudo aquilo que fizermos. Jesus foi, é e sempre será a nossa maior inspiração para servir. Isso que é o mágico, o bonito do Evangelho, que a nossa inspiração para o serviço não é de homens, de personagens, grandes personagens da Bíblia, que também serviram, tudo bem, você pode até tê-los como exemplo, mas a maior exemplo de serviço nosso foi o próprio Mestre que deixou, foi Ele que ensinou, e Paulo vai falar isso, lá em Filipenses 2, 5, 7, quando ele diz, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Humanamente falando, servir é algo contrário à nossa natureza humana e pecadora, tá? Humanamente falando, é contrário à nossa natureza. Mas quando pensamos em Jesus como nosso modelo a seguir, percebemos como ele andou na contramão da filosofia humana e mundana. Sendo Deus, se esvazia da sua divindade, assume a forma humana para quê? Para servir. Deus que desce à terra para servir como homem a outros homens. Isso é algo que faz todo e total sentido na nossa vida se pensarmos o tipo de serviço que temos que prestar. Se Deus foi capaz de nos servir, o que nos falta para realmente abraçarmos essa condição do serviço? Abraçarmos aquilo para o qual nascemos, tá? E sobre esse fato, né, de ter
sido o exemplo de serviço, ele mesmo vai dizer de novo, lá em Marcos 10,45, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Irmãos, nós somos chamados a vivermos a semelhança de Cristo, mas se como igreja desejamos viver a semelhança de Cristo, nós devemos aprender a viver e amar a semelhança de Jesus, né? Fazendo isso como? Servindo e amando pessoas. O nosso ministério do serviço para Deus é servir e amar pessoas. Para isso nós existimos, para fazer o que Jesus fez. Para isso você existe, para fazer o que Jesus fez. Jesus viveu? Então viva. Jesus amou? Então ame. Jesus serviu? Então sirva. Esse é o exemplo a ser seguido, tá? Viver para servir a Deus. A segunda razão para servir, você tem uma tarefa a cumprir, então ofereça o seu melhor. Lá em 1 Pedro 4,10, a palavra diz o seguinte: Deus concedeu um dom a cada um e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. Cada um de nós foi formado, concebido com exclusividade para a realização de determinadas tarefas. Deus separou cada um de nós para uma determinada tarefa. E Deus jamais desperdiça algo. Deus não perde tempo, tá? Ele não lhe daria habilidades, não lhe daria talentos e dons, uma personalidade, né, para servir, uma experiência de vida, a menos que não pretendesse, a menos que pretendesse usar cada um desses detalhes para a glória dele. Não é para a minha glória que eu sou pastor para a honra e glória do meu Senhor. Jefferson, você é pastor para a honra e glória de Deus. Foi Ele que te chamou, para a honra e glória dEle, tá? Então, Deus usa inclusive as nossas experiências, e as nossas experiências, às vezes até as mais dolorosas. Sabe aquela coisa assim que passamos, que mexe tanto com a gente, nos machuca tanto, né? Experiências assim que a gente passa ao longo da vida, que deixa marcas profundas, e às vezes pensamos, né, por que eu estou passando por isso, né? Por que isso aconteceu comigo? Pode ter certeza, mesmo nessa situação, Deus está te preparando para alguma coisa, te preparando para algum serviço. Aldo Huxley, ele falou certa vez que experiência não é o que acontece com você, mas é o que você faz com o que acontece com você. Não é ficar lamentando diante das situações, mas crer que você tem um Deus que te ajuda a enfrentar todas as situações, e dessa situação Deus vai tirar através de você meios, mecanismos, de repente, para abençoar a vida de outras pessoas, e você ser o exemplo, você ser realmente o referencial para outras pessoas. Antes mesmo de nós nascermos, Deus já definiu uma missão para cada um de nós nessa vida. Isso daí é algo assim para a gente pensar que é profundo demais. Ele já nos conhece desde o antes do nascimento, desde o ventre da mãe. Jeremias 1:5 fala exatamente isso. Antes de eu formar você no ventre, eu já sabia tudo a seu respeito. Antes que você pudesse ver a luz do dia, eu já tinha planos para você. Os planos de Deus são para você, os planos de Deus, os planos para essa igreja incluem os planos que Ele tem para a sua vida. Os planos que Ele tem para nós enquanto congregação não está somente nos planos que Ele tem para o pastor dessa igreja, ou para o corpo diaconal dessa igreja. Os planos do Senhor são para todos nós vivermos realmente na expectativa de atendermos a um chamado especial que recebemos dEle. Entender que temos todos nós uma missão a cumprir. Deus tem uma tarefa para cada pessoa realizar. E no reino de Deus,
todos nós temos uma posição e um lugar. Um lugar e, com isso, um propósito e um papel a desempenhar. Tá? Ele vai dizer também, lá em João 15,6, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para ir e darem fruto, fruto que permaneça. Nosso maior chamado, frutificarmos, sermos realmente pessoas que dão fruto. Você foi chamado para frutificar no reino de Deus, então obedeça, frutifique, simplesmente isso, tá? Ele ainda vai dizer em Lucas 6,44, uma árvore é identificada por seus frutos, ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de arbustos espinhosos. E Mateus 7,20, portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Que frutos são esses? O serviço que você presta. O serviço que você presta e que, com certeza, pode frutificar na vida de outras pessoas. A terceira razão para servir, já estamos caminhando para o final. Você foi capacitado por Ele, então desenvolva uma mente e um coração de servo. E aí Paulo vai dizer lá em Filipenses 2,5, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Servir começa na mente. Ser servo requer uma mudança da maneira de pensar, pois Deus está sempre mais interessado no porquê daquilo que você faz do que propriamente naquilo que você faz, tá? Então, não é querer ou simplesmente assim aceitar realizar grandes tarefas, porque tem gente que só aceita servir, fazer, se for algo grande, né? Colocar algo grande na mão para fazer, não, eu sou o cara, eu vou fazer. Mas coisas simples, de repente, não, isso aí não é para mim, isso aí dá para fulano, né? Mas Deus age em todas as questões, e não é somente nas grandes coisas, né? Nós temos assim que nos colocarmos à disposição realmente de fazer aquilo que Deus quer que façamos, e Deus é que vai dar a direção, né, para algo que Ele quer que a gente faça, que pode ser grande ou pequeno, não importa o tamanho, não importa o que seja, importa que se Deus mandou, faça, porque nós existimos para isso. Antes de tentar fazer algo extraordinário, é procurar ser útil para Deus, se colocar à disposição dEle. Deus nos dá a tarefa a cumprir e não nos abandona nela. Ele está conosco, nos capacitando cada dia mais, cada vez mais, né, com dons espirituais para realizarmos as tarefas. E Paulo vai dizer lá em Romanos 12, né, 6-8, temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Ele capacitou todas as pessoas com dons espirituais, e eu sempre digo isso. Não tem uma pessoa sequer que não tenha um dom. Um só que seja. O que existe são pessoas que ainda não descobriram qual é o dom que tem. E às vezes não descobriram porque ainda não tiveram coragem de pedir a Deus que mostre. Então, se você não sabe qual é o seu dom, qual é o dom que Deus tem separado para você usar no serviço dele, peça a Ele que Ele te revela. Peça de coração aberto, com alguém que está realmente disposto a servir, e Ele vai te mostrar exatamente qual é o seu dom. Mas se prepara, Ele vai mostrar, Ele vai te dar, mas é para você usar, não é para você guardar, tá? Os dons que nós recebemos, eles existem para serem usados, né? E quando você começar a usar o dom que você tem, aí, meus irmãos, eu creio com toda a convicção, né? Se usarmos os dons que temos, se vocês usarem os dons que têm, pessoas serão curadas talvez pela sua intercessão. Pessoas nesse bairro serão libertas talvez pela sua pregação. Pessoas vão querer permanecer nessa igreja, Eduardo, sabe por quê? Porque foram acolhidas por vocês.
acolhidas da forma que Deus quer que vocês acolham. Pessoas crescerão nesse lugar porque você vai exercer o seu dom e vai ser alguém que ensina e discipula. Pessoas serão encorajadas e animadas pelo exercício da sua fé. A sua fé que vai encorajar outros, que vai animar a fé de outros. E aí essa igreja vai crescer, e eu creio nisso, que essa igreja vai crescer, porque você exerceu a sua fidelidade de ser alguém que generosamente contribui com os recursos, né, que Deus te abençoa e concede às suas mãos. Então, tudo isso será uma realidade na sua vida e na vida dessa igreja, porque vocês foram capacitados por Deus para o serviço dessa igreja, para o serviço dessa localidade, para o serviço em favor das pessoas que estão ao redor de vocês, tá? Pergunta para Deus qual é o seu dom e viva para servi-lo. A quarta razão para servir: você prestará contas a Ele, então entregue suas fragilidades a Ele. 2 Coríntios 2,9, mas Ele me disse, minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Muitas vezes nós imaginamos que Deus deseja usar somente as nossas virtudes, mas Ele também quer usar as nossas fraquezas para a glória dEle. E a Bíblia está assim cheia de exemplos, né, de homens improváveis que foram usados tremendamente por Deus. Conhecemos vários. Moisés era o improvável. Abraão, antes de conhecer a Deus, era o improvável. Pedro era o improvável. Talvez o mais improvável de todo, o apóstolo Paulo, e se tornou quem foi. Pessoas que você pensa assim, ninguém acredita, as pessoas não acreditam, a sociedade não acredita, mas Deus é que sabe, porque é Deus que chama, que Deus sonda os corações e conhece o íntimo. Então não adianta dizer para Deus, eu não sou capaz, não é isso não, porque a capacitação não é nossa, de mim mesmo eu não sou capaz de nada, mas a capacitação vem do alto. É Ele que nos capacita, é o Espírito Santo de Deus, e se é Ele que nos capacita, então o Senhor nunca será limitado em agir nas nossas vidas com base nas nossas limitações. Podemos ser limitados, mas Deus não é. Então Ele nos usa mesmo nas nossas limitações. A quinta razão para servir: você será recompensado por Ele. Aí a gente pensa, vou servir, ainda vou ser recompensado? Vai ser recompensado, porque Jesus recompensa os seus servos com bênçãos espirituais e até bênçãos materiais. Jesus sabe exatamente como abençoar e por que abençoar. E Ele não é injusto para esquecer aquilo que realizamos por Ele e para Ele. Paulo vai dizer lá em Colossenses 3, 23 e 24, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. O escritor aos Hebreus vai dizer em Hebreus 6,10, Deus não é injusto, Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. E aí, palavras aqui de promessa, digamos assim, a cereja do bolo, é o próprio Jesus que vai nos dizer, lá em Apocalipse 22:12, eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. As nossas obras não são para a nossa salvação. Nós fazemos as obras, nós servimos porque somos salvos, não para ser salvo. O ser salvo me constrange a ser servo, por isso eu sirvo. Mas elas vão me conferir o galardão, palavra do próprio Senhor. Qual é esse galardão? Não sei. Se um dia você descobrir, Jefferson, você me fala, mas eu quero receber o meu. Você quer receber o seu? Com certeza o Senhor tem para você também, tá? Lembre-se que o nosso serviço nessa vida terá recompensa eterna
na presença gloriosa do nosso Senhor. Para nós concluirmos, irmãos, servir a Deus é a maior honra, né, que alguém pode ter nessa vida. Eu já falei isso aqui no princípio. O nosso trabalho, ele é feito para o Senhor. Por isso que nós possamos, assim, de uma forma muito sincera, certo? Muito de dentro mesmo, lá do seu interior mesmo, né? Se colocar à disposição de servi-lo da melhor maneira possível, com o que de melhor você puder fazer. Ser um servo fiel e sensato, estar preparado para atender à vontade do Senhor, que possamos servi-lo voluntariamente com toda a nossa dedicação, né? Porque esse é o nosso chamado, mas também é o nosso desafio. É o desafio de abrirmos mão, às vezes, de coisas que julgamos que são importantes, coisas que nos dão prazer, nos trazem satisfação, de repente termos que renunciar a coisas que planejamos alcançar a vida toda, mas fazermos isso para servir a Deus, de coração. Tá? Esse é o nosso desafio. Então, viva para servir a Deus. Viva para servir a Deus, porque você tem um exemplo a seguir, porque você tem uma tarefa a cumprir, porque você foi capacitado por Ele, porque você prestará contas a Ele e porque você será recompensado por Ele. Por isso, nós devemos realmente viver para servir. Para isso nós nascemos para servir. E eu te convido agora a você, feche seus olhos, de olhos fechados, tá? Você examinar, você e Deus, não é você e o pastor aqui em cima, não, é você e Deus. Você examinar realmente na sua consciência e refletir na sua vida, né, o quanto de servo você tem sido até aqui. Que servo você tem sido? Que diferença você tem feito no reino de Deus, né? E aí você refletir, você mesmo, e você e Deus aí, você falar com Ele do seu coração, da sua mente, né, que você quer tomar uma decisão realmente de se colocar à disposição do Senhor, de ser alguém que vai, a partir de hoje, se colocar disponível ao Espírito Santo de Deus. O mundo precisa que nós sejamos disponíveis. O mundo precisa do nosso serviço. Deus não precisa de nenhum de nós para nada, para executar nada. A Bíblia fala que os anjos queriam ter o privilégio de pregar o Evangelho, o privilégio que foi concedido a nós. Então Ele não precisa de nós, mas Ele nos dá o privilégio de servi-lo. E que alegria é servir a Deus. Então, pensa aí você, fala com o Pai e tome uma decisão realmente. Se você ainda não sabe qual é o seu dom, peça e Ele vai te mostrar. Eu vou estar orando agora, tá? Eu não vou pedir para você levantar sua mão, nada disso, porque como eu falei, é você e Deus. Deus sabe o quão disposto você está. Deus sabe, e o mundo vai ver a diferença se você começar realmente a agir como alguém se colocou à disposição de ser servo de Deus. Pai, eu te agradeço, Pai, eu te agradeço porque nós temos o privilégio de sermos chamados teus filhos, Pai. Nós fomos criados, Deus, fomos feitos criaturas à tua imagem, conforme a sua semelhança. A palavra diz que somos coroa da criação. E nós fomos salvos pelo sacrifício do nosso Senhor Jesus. Deus, tu desceu à terra e se fez homem para nos mostrar os propósitos que tu tem para a nossa vida. Não somente tu nos deu a redenção, o perdão dos nossos pecados, mas tu nos dá o privilégio de servirmos, de sermos semelhantes a Cristo. Às vezes o que falta é nós entendermos
o quão privilegiados somos de tão grande obra que Tu nos confiou, Pai. Nós precisamos nos abrir, Pai, nós precisamos, ó Deus, entender o quanto é maravilhoso e prazeroso Te servir, Pai. Que alegria é, ó Deus, quando nós temos, ó Deus, a oportunidade, ó Deus, de ouvir de pessoas, ó Deus, que quando nos encontram, nos abraçam e agradecem, obrigado por um dia você ter me mostrado Jesus. Não há nada que pague isso, Senhor. Isso é um privilégio muito grande. Isso faz parte do serviço, fazer Jesus conhecido aos outros, amparar aquele que tem necessidades, cuidar daquele que precisa ser cuidado, interceder pelos doentes. É tanta coisa, ó Deus, tanta coisa, Pai, que nós temos para fazer, tanta forma de fazermos a diferença no mundo. Eu quero Te pedir, Senhor, por cada um dos meus irmãos aqui, Pai, que eles sejam, Deus, pessoas que façam a diferença, ainda que não façam diferença no mundo todo, mas pelo menos se fizer a diferença no mundo de alguém, já terá valido a pena, Pai. Então, Pai querido, usa cada um dos meus irmãos aqui, Deus, que essa igreja cresça com base no serviço que cada um dos meus irmãos irá prestar na condução do Santo Espírito de Deus. Obrigado, Senhor, por esse corpo diaconal, Pai, desses homens e mulheres que servem ao Senhor. Obrigado pela vida do Jefferson, pastor Jefferson, que com certeza é um servo do Senhor, mas obrigado por cada um dos meus irmãos aqui, servos, que servem ao Senhor, independente do rótulo, independente do título, simplesmente porque o prazer maior que nós temos é podermos dizer que somos Teus servos. Abençoa, Pai, a Tua igreja aqui e nos abençoa em cada momento. Eu Te peço, eu Te agradeço, eu Te oro, em nome de Jesus. Amém. Amém, Deus. Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe e que vivamos para servir a Deus. Amém.